É com muita alegria que hoje o Literatórios conversa com o escritor Leonardo Villaforte, do Rio de Janeiro, que está passando um tempinho aqui em São Paulo. Nos deu a honra de fazer esse bate-papo, da gente conversar um pouco com ele sobre o seu último livro, O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar. Quem não leu o livro, é um livro da minha predileção, ele certamente está entre os meus favoritos do último ano, dos livros lidos. É a história de um publicitário, tem um relacionamento estável e a companheira dele vai se ausentar durante 2 meses e meio, ela vai para a Alemanha a trabalho e ele se vê sozinho. Dentro dessa solidão, ele começa a procurar coisas para preencher as lacunas deixadas por ela. Uma velha paixão volta à sua cabeça, que é a paixão da escrita. Um curso que ele tinha feito de escrita criativa vai aparecer e ele vai retomar isso de alguma forma ao longo da história. Gosto muito dos labirintos do livro e agora, sem mais delongas, vamos falar com o Léo. Querido, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por nos receber. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E que bom ouvir alguém falando assim tão bem do livro. Super resumo, muito bom. Como é os ciúmes pra você? Como é que você lida com os ciúmes? Eu acho que a sensação do ciúme sempre esteve presente na minha vida, né? E a cada fase fui lidando de uma maneira diferente. Eu pessoalmente, eu já fui muito paranoico com isso. Hoje em dia eu sou bem relaxado, mais tranquilo. E eu acho que até escrever esse livro me ajudou nisso. Quando a gente escreve alguma coisa, meio que a gente se liberta da coisa, né? E aí você supera e entra numa outra fase. Então, até ver como o personagem do livro lida com o ciúme, enquanto eu escrevia, eu fui vendo como que ele lidava e como que eu lidava. E aí eu fui pensando, não quero lidar com o ciúme como esse cara lida com o ciúme. O ciúme, ele tem essa função de criar situações imaginárias, né? Geralmente ele não é real. Você acredita nisso? Que a gente cria muito quando tá num momento de ciúmes, numa crise de possessão e todas essas coisas? Demais, né? Nossos maiores inimigos, nossos maiores embates são com o que a gente imagina, né? Tem essa história de que o obstáculo é sempre muito menor do que o que você imagina. Ou quando você se depara com ele, ele é maior de uma outra forma e não daquela que você imaginava. Eu acho essa área do inconsciente, das ideias, do que brota na nossa cabeça muito rica para tratar de coisas, né? Como Cervantes, né? Com Dom Quixote, tudo aquilo são coisas da cabeça de Dom Quixote. E eu acho isso muito rico. E também trata da questão da sanidade, da insanidade. Qual é o limite de você ter uma imaginação frutífera, saudável e uma imaginação já doentia e que te prejudique. Então eu gosto muito de tratar nesse campo. Assim. Muito interessante a gente ter falado de Cervantes, porque isso casa muito bem com uma dúvida que eu tenho a respeito do livro, né? O quanto os romances clássicos sobre ciúmes e traição refletiram no princípio. Se a gente pegar Madame Bovary, enfim, Dom Casmurro, Primo Basílio... Eu acho que desses aí mais o Dom Casmurro mesmo, que foi uma leitura para mim de descoberta do Machado de Assis, porque eu tinha um pouco o ranço da escola, né? De você ser obrigado a ler e você imediatamente criar uma resistência e não gostar daquilo. Né? Então quando eu li o Dom Casmurro e o Brás Cubas, mais velho, sei lá, pra mim foi assim foi uma libertação mesmo, de entender que não era aquilo que a escola passava, que pra mim era um fardo, era uma coisa divertida, uma coisa irônica e que lidava com toda a questão do ciúme de uma maneira que me interessava. Então eu conseguia assim ver que aquilo, na escola mais tarde assim, não dialogava com o meu presente. Sim. E quando eu fiquei mais velho passou a dialogar com o meu presente. Então, com certeza refletiu no princípio, a história do Bentinho e tudo. Você é psicólogo. Como a literatura entrou na tua vida? Olha, foi de uma maneira bastante curiosa. Eu estava no meio da faculdade de psicologia e você estuda várias correntes, né, de pensamento, psicanálise, gestalt, humanista existencial, terapia cognitivo-comportamental. E em algum momento eu entendi que todas eram ficções e dependia do quanto você se identificava com a corrente ou do quanto ela se adaptava ao nosso tempo contemporâneo. Falei comigo mesmo, bom, se todos são ficções, eu
prefiro a ficção autodeclarada. A ficção que se diz ficção e que não tenta ficar se passando, né, por verdade. Mas isso não é uma crítica à psicologia. Adoro estudar psicologia, adoro ler Freud. Sempre recorro em momentos até que quando eu tô, sei lá, com alguma estafa de leitura, tô lendo muita literatura e eu vou ler outra coisa e leio. Mas aí nesse momento, pra mim, foi assim, veio uma luz e eu falei, eu entrei na faculdade de psicologia achando que eu ia ler Dostoiévski lá, na verdade. Porque, enfim, se você lê Crime e Castigo, aquilo é uma bíblia de psicologia, né? E eu achava que a literatura era muito pouco aproveitada na faculdade de psicologia. Então eu fui cada vez mais indo para esse lado e me distanciando da prática profissional da psicologia. Você conseguiu fazer esse casamento feliz, né? A questão da solidão, né? Porque o personagem, ele se vê muito sozinho depois que a companheira dele vai, depois que a Cecília vai passar aquele tempo fora. Essa solidão, a solidão, ela cria neuroses nas pessoas? Não sei se ela cria neuroses, porque também tem muitas neuroses que são sociais, sim, né? De comparação, de inveja, de você achar que você devia estar num lugar e não estar, que você devia se relacionar com outra pessoa e não com a que você está se relacionando. Isso são neuroses sociais. Eu acho que talvez até a solidão venha como uma forma de proteção de neuroses sociais, né? A pessoa se recolher para não ficar vivendo a neurose social. Mas eu acho que esse livro trata muito de solidão, de identidade, eu acho também, porque ele vive na relação com os alunos da oficina uma questão de identidade, né? De se espelhar até onde nos alunos, né, que participam da oficina que ele propõe. Acho que a solidão, no caso dele, entra como uma potencialização da imaginação, porque é um cara que ele vê a mulher dele indo viajar, descobrir outras coisas, falar outras línguas, conhecer novas pessoas, e ele tá ali meio recluso, meio numa zona de conforto, né, do dia a dia dele. E quando ela sai, ele passa a ter que lidar com as questões dele, né? Ele não fica mais centrado na coisa do casal. E vê que ele não estava satisfeito com a vida dele, né? E ele passa a ter que tomar atitudes. Então acho que a solidão nesse ponto é até benéfica para ele, nesse sentido de ter que lidar com as próprias questões, mas a forma como ele lida com isso não sei se é a melhor. O livro inteiro faz uma ode ao Rio de Janeiro. É impossível você ler o livro e não ter vontade de ir para a cidade. Qual que é a tua relação com o Rio? Uma relação bastante conflituosa. Tava brincando que em todas as conversas que eu tenho, bar que a gente vai, é muito difícil não criticar o Rio. Eu me pego toda hora criticando o Rio. E o Rio está num momento bastante complicado mesmo. É engraçado, escrevendo esse livro, isso não foi uma coisa pensada. Assim, vou colocar lugares do Rio, cenas do Rio. Foi uma coisa que realmente os personagens tinham que fazer certas coisas e tinham que ser em certos lugares. Claro. E eu botei em alguns lugares. E isso foi tomando uma proporção cada vez maior. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou em qualquer cidade é andar lendo o que está nas ruas da cidade. Placas, publicidade. E reparar como que isso é disponibilizado para as pessoas, né? E eu tenho cada vez gostado mais de olhar para as inserções das pessoas civis, né? Não da prefeitura, do governo, na forma de pichação, na forma de grafite, coisas assim, que é uma coisa que me interessa muito, que tem a ver com a escrita, né? Claro. Tem a ver com a inserção de alguma coisa, uma certa autoria, mas não uma autoria, né, com o nome do autor e tal, mas é uma forma de participação. Eu acho que a cidade é um tema infinito, né? E a gente está vivendo um momento em que a maioria das pessoas mora na cidade, não no campo, e nem sempre foi assim. E acho que até na nossa geração tem rolado talvez um certo retorno de algumas pessoas desencantadas com a cidade, com o engarrafamento, com a insegurança, com a pobreza. E aí voltado ao campo, né? Como tem alguns romances aí lidando com essa questão. Como foi criar a oficina de contos dos personagens? Como é que foi criar esses contos? Cada um se revelou através deles, né? A forma, né? A forma da escrita muda e você consegue imaginar pessoas diferentes escrevendo. Essa parte foi muito divertida. Foi muito divertida porque é a parte onde começa a ter mais diálogo, mais interação, né? Porque surgem outros personagens. E eu tive que criar um estilo para cada um, né? Separar cada conto de acordo com o estilo de um dos personagens. Isso para mim foi muito divertido. Eu gosto de exercitar muito registros diferentes, vozes diferentes. E eu gosto de livros assim que me dão uma surpresa, né? A partir de certo você lê uma coisa, e daqui a pouco vem uma surpresa e é outra pessoa falando ou é um outro tipo de voz. E eu já participei de diversas oficinas.
São ambientes onde você faz amizades incríveis, que você leva para sua vida literária e continua dialogando. E também, às vezes, você encontra pessoas que estão ali só para passar o tempo, ou para fazer alguma fofoca, sabe? Alguma coisa assim. E pega um fenômeno, né? Do início dos anos 2000 para cá, que as oficinas literárias começaram a receber muitas pessoas, começaram a ter cada vez mais. Tinha muita vontade de tratar desse tema, assim, e fiquei feliz de ter conseguido, de alguma maneira. Os contos que aparecem no livro, né, dos personagens, eles são todos inéditos, são todos contos que você escreveu para lá, ou você conseguiu aproveitar algum material previamente escrito, alguma coisa que você já tinha escrito e depois que adaptou para lá, ajeitou para o livro? Tem as duas coisas, tá. Tem as duas coisas. Parte desse romance ele já existia antes do Explicador ser lançado até. E depois do Explicador ser lançado eu voltei a ele e alguns contos estavam prontos e outros eu escrevi depois para encaixar no livro, digamos assim, né? E para mim foi muito divertido fazer esse trabalho de ligação entre a narrativa principal e as inserções dos contos, né? É uma coisa assim de teia, né? De tecido, de você ir ligando uma coisa a outra. E alguns já estavam escritos, mas não estavam na voz de um dos personagens da oficina, então eu mudei, recriei para colocar na voz daquele personagem. Foi bacana, teve dos dois casos. E o que vem depois do princípio? Depois do princípio vem o meio, talvez, né? Eu tenho um livro finalizado que não é ficção, que é um livro de ensaios. Saiu até um texto na última revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, foi bem legal. Mas na ficção, estou terminando uma novelinha que fala da viagem de um casal do Rio até a Bahia de carro. É a história de um casal que está em crise. E eles são convidados por uma amiga em comum para irem passar o Réveillon em Trancoso. E eles falam, bom, quer terminemos ou não, vamos fazer essa viagem que vai valer a pena. E depois a volta e várias coisas acontecendo, encontrando pessoas pelo caminho. Essa é uma novelinha mais curta que já está quase pronta. E eu tenho algumas páginas, acho que 30 ou 40 páginas, de um outro romance, que é a história de uma família. Acho que é uma história sobre incomunicabilidade. Ainda não dá para saber exatamente, né? Porque ela ainda não está plenamente desenvolvida. Por que você acha que o brasileiro lê tão pouco a literatura brasileira e latino-americana? Eu acho que tem aquele, né, a coisa do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata, de achar que tudo que vem do exterior é melhor, né? E um exterior bem específico, que no caso é Estados Unidos ou Inglaterra. Acho que tem também uma questão de publicidade, do fato de que para as editoras é mais fácil ter um livro que já deu certo no mundo inteiro, chega aqui e sabe que o livro vai ter saída. Então, bota muita grana na publicidade, no comercial, na distribuição desses livros e todo mundo acaba sabendo mais desses livros. E acho que também tem a questão da escola, me causa muita inquietação a forma como a literatura é dada nas escolas, porque, por exemplo, eu tive esse problema com Machado de Assis. Primeira coisa é as pessoas gostarem de ler, né? Isso é básico, assim, não dá pra você passar um sentimento bom em relação à leitura se você não tem aquele tesão, não tem... Mas certamente passa por um ensino mais maleável e apaixonante na escola. E essa coisa de interpretação de texto, eu acho isso uma matéria tão problemática, você ter a interpretação certa de um texto. Assim, às vezes comparam muito a literatura com outras artes. Como é que é com a música? Como é que é o cinema? A relação das pessoas no cinema na escola. Não é assim, vê esse filme e responde essas questões sobre esse filme. Não é assim. Muito por que a literatura tem que ser assim, né? Ela pode ser mais aberta, né? E cada livro tem uma interpretação diferente, alguma coisa. O teu livro proporciona isso, né? O teu livro, eu acho que cada leitor pode ter uma interpretação completamente diferente, assim. O Literatórios é um canal de literatura brasileira e latino-americana. E eu queria te pedir uma indicação de um escritor brasileiro ou latino contemporâneo para deixar aqui para o nosso pessoal. As minhas leituras recentes, eu li o último do João Paulo Cuenca, que também tem essa questão do Rio presente, questão da cidade, né, da urbanização. E eu achei muito bom esse último livro dele, Descobri que eu estava morto. Ele é uma busca dele tem essa questão de que ele descobriu que um cara morreu com a identidade dele, né? O cara no ML foi lá com o nome dele, que parece que é uma questão real. E a partir disso ele faz toda uma ligação dessa morte dessa pessoa com uma decadência do Rio de Janeiro. Explora a história da cidade, alguns locais, como a Lapa, o centro. Gostei muito desse livro. E latino-americano, eu gosto muito do Pablo Cachadian, que é um cara que ainda não está traduzido aqui. Ele tem 3 livrinhos que eu gosto muito, assim, finos.
é O Que é Ser, que é um livro completamente louco. Cada capítulo, os personagens estão num lugar, é uma coisa bem surreal. Mas o meu preferido é o Grácias, que é um livro mais realista que fala sobre os escravos chegando escravos, né? Pessoas escravizadas chegando num porto que não é denominado assim, mas a gente entende que é a América Latina. Esses escravos são vendidos para um senhor de fazenda e esses escravos, num certo momento, se rebelam e aí eles matam as pessoas da fazenda e eles vão naquela região de cidade, de fazenda em fazenda, libertando os outros escravos e matando os senhores de engenho, né? Então é uma coisa meio Tarantino. É muito interessante esse livro dele, Pablo Cachadian. Que é a nacionalidade dele? É argentino. No Argentina. Argentino. Deve ter, sei lá, 40, 45 anos. Você jovem. Assim. Tá vendo, editora Rojo? Não é pra acabar com a coleção Outra Língua. Olha que maravilha. Vocês podiam juntar esses livros num livro só. Ia ficar uma coisa muito legal. Eu vou deixar toda vez o meu protesto aqui pela Outra Língua ter terminado. Eu não vou superar essa história da Outra Língua não, queridos. É uma ótima coleção, né? Foi um prazer conversar contigo. Queria te agradecer por estar aqui conosco. Venha mais vezes a São Paulo. E a gente espera te encontrar quando chegar ao meio, né? Passando o princípio, quando a gente chegar no meio, a gente pretende te encontrar novamente para conversar sobre as suas futuras obras e falar sobre literatura, Rio de Janeiro, São Paulo, bebidas e essas coisas maravilhosas que a gente adora. Ótimo, eu vou adorar também. Quero vir mais a São Paulo também, encontrar vocês mais vezes. Quando chegarmos no meio, estaremos juntos de novo. Maravilha. E antes também. Eu queria com prazer. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.